E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai comentar uma figura que vira e mexe, sempre aparece por aqui, que é o Ian Neves. Vocês pedem muito para eu fazer vídeos comentando comunistas, marxistas, e toda vez que eu trago o Ian, sempre chove em comentários, muita visualização. Inclusive, eu acho que um dos vídeos mais assistidos do canal é um vídeo em que eu comento o Ian falando sobre a Coreia do Norte. Estou pensando até mesmo em fazer alguns cortes desses vídeos maiores para ir postando aqui para vocês. Também já comentamos o Ian falando sobre Israel e Palestina, que é mais ou menos a área dele, né? Falar sobre história, marxismo e tal. Mas hoje o vídeo que a gente vai analisar é falando sobre idealismo, né? O Ian Neves se aventurou aí em adentrar um campo mais filosófico e como essa é bastante a cara aqui do canal, eu não poderia deixar de trazer essa análise para vocês. Antes de analisar o vídeo, não vou fazer uma introdução longa, já quero ir logo pro vídeo dele. Eu já quero fazer uma observação, né? Aqui eu estou fazendo uma justiça, né, ao Ian. Eu não tenho esse vídeo na íntegra, eu não sei dizer de onde ele foi tirado, no sentido de que possivelmente o Ian fez uma live, fizeram recortes e compilaram, né, nesse curto vídeo de menos de 2 minutos. Mas assim, já dá para ver que muitas das coisas que ele fala lá já estão equivocadas e mesmo qualificações em um contexto maior dificilmente salvariam as falas do Ian, né? Pelo menos é o que muita gente tem falado. E aí meu amigo Breno me mandou esse corte e eu pedi para ele e outras pessoas se eles tinham, né, o vídeo completo para quem sabe a gente analisar aqui depois futuramente, né, para fazer justiça ao Ian, caso alguma coisa no vídeo salve as falas dele. Bem, a gente tem motivo para desconfiar de que não, mas se você tiver o vídeo, por favor, me mande que eu quero, por favor, analisar. Mas sem mais delongas, vamos ver aqui o que o Ian tem a falar sobre o idealismo e sobre outras coisas também, eu acho. Bora lá ver. Idealismo, gente, é você criar uma ideia na sua cabeça e tentar aplicar a realidade. Ai, gente, pera, o riso não foi de deboche, não, foi esse, ai, me quebra isso daí, ó, ver o coisa do Kant, né, o rosto do Kant, e aí vem com a musiquinha assim, gente, esse pessoal é muito criativo em corte, né. Bem, eu vou já comentar a fala do Ian, mas bora tentar assistir tudo de uma vez, né, que aí a gente vai voltando depois de trecho em trecho pra ir comentando, tá bom? Então aguenta um pouquinho aí, bora lá. Tá? O Marx ele coloca essa ideia de cabeça para baixo. Não é a realidade que é criada pelas nossas ideias. Nossas ideias são uma abstração da realidade. Primeiro a gente entra em contato com a realidade e depois a gente formula as nossas ideias e não o contrário. Porque isso é impossível. Isso vai contra as leis da natureza. E isso é o que a gente chama de idealismo. Primeiro de tudo, a dialética hegeliana se contrapunha a outro método filosófico, que é a metafísica. Que é o método filosófico que era dominante até o Hegel. Então, a teoria evolutiva do Darwin deu um baque enorme na metafísica, porque ela trabalha com uma transformação, uma movimentação histórica a longuíssimo prazo. Ela tornou impossível trabalhar com categorias fixas. As categorias são móveis, elas se transformam, elas surgem e Muito deixam bom. de existir conforme a história caminha. Não conseguem falar dos meus vídeos no nível intelectual, e aí eles têm que falar da minha aparência, têm que falar dos meus hábitos e dos meus trejeitos e coisa que o valha, né? Um deles pegar algum vídeo meu falando de alguma coisa teórica, alguma coisa histórica, nunca vi acontecer, e provavelmente não vai acontecer, porque pra isso tem que estudar, e estudar é um negócio que dá muito trabalho. Comunica Playboy. Ai, ai, é muito bom, muito bom. O meme ficou muito bom, né? Olha, gente, sobre isso, né, de pessoas não terem respondido ao Ian, bem, pelo menos o meu vídeo da Coreia do Norte, o meu vídeo sobre Israel estão aí, Ian. Se você quiser se defender, por favor, fique à vontade, eu vou amar o debate, o diálogo com você. Sobre a questão do idealismo, bora voltar e assistir trecho por trecho, gente? É assim, impressionante o tipo de coisa que ele fala aqui, né? Impressionante. Vamos pegar a frase por frase, o trecho por trecho? Vamos lá, rapidinho. O vídeo não vai demorar muito não, eu acho. Idealismo, gente, é você criar uma ideia na sua cabeça e tentar aplicar a realidade. Idealismo é você tentar criar uma ideia na sua cabeça e aplicar a realidade. Olha só, né, gente? Bem,
Vamos lá, vou começar por aqui. Em nenhum sentido possível, idealismo na história da filosofia quis dizer isso, tá? Se você pega, por exemplo, as ideias de Berkeley e depois como se desenvolve mais para autores como Kant ou como o próprio Hegel, que ele cita depois, em nenhum desses casos, idealismo significa você criar uma coisa na sua mente e depois tentar aplicar na realidade. A continuação do que ele diz logo em seguida dá a entender que ele fala assim, tentar criar alguma maneira, algum conceito arbitrário, né, de maneira arbitrária, como se não tivesse de fato um fundamento na coisa, um fundamento na realidade, e é tentando adequar a realidade ao seu próprio pensamento, né? Bora continuar aqui só para confirmar essa ideia? Tá? O Marx ele coloca essa ideia de cabeça para baixo. Não é a realidade que é criada pelas nossas ideias. Nossas ideias são uma abstração da realidade. Primeiro a gente entra em contato com a realidade e depois a gente formula as nossas ideias e não o contrário. Porque isso é impossível. Isso vai contra as leis da natureza. E isso é o que a gente chama de idealismo. Primeiro de tudo, a dialética. Então, assim, só pra esclarecer, né? Por que que eu acho que a pessoa que fez o meme colocou tanto a imagem de Kant aí, né? Porque Kant, obviamente, não iria concordar com isso. Para Kant, basicamente, o idealismo seria a ideia, assim, grosso modo, tá, gente? De que as formas da cognição, elas estão em nós, tá? Mas é claro que Kant nunca iria imaginar, ou nunca iria cogitar falar, defender, e de fato nunca defendeu, que, por exemplo, tudo é mental, ou que na verdade a gente tem uma dúvida sobre a realidade, se de fato não é apenas a mente que é algo real. Na verdade, não. A gente tem o Kant, inclusive, criticando esse tipo de posição, o que ele chama mais ou menos ali de idealismo problemático. Você pode ter alguma semelhança disso, né, com as ideias do Berkeley, de pensar que realmente a realidade última e assim toda a realidade na verdade pode ser resumida, né, pode ser redutível à mente, né, ou seja, às ideias, ao campo mental, melhor dizendo. Então Kant nunca teve essa posição. Na verdade, ele está dizendo que as formas de cognição da realidade se encontram em nós. Então, por exemplo, ele vai dizer que o espaço e tempo são formas puras da sensibilidade, né? Eu acho que eu comento um pouco sobre isso no meu vídeo em que eu comento o Olavo falando sobre Kant, salvo engano eu falo um pouco disso lá, mas caso você queira estudar mais, eu recomendo você procurar o meu artigo falando sobre isso, né, que eu escrevi em parceria com um amigo meu, o Rian Lobato, se encontra no meu site, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição, em que a gente comenta, né, o que basicamente Kant quis dizer pela estética transcendental. Ou leia você mesmo a estética transcendental e comentaristas. Eu sempre gosto de recomendar o James O'Shea, tá? Escreve o apóstrofe e o Shea, né? S-H-E-A. Então, procure aí, é um bom comentarista, eu indico sempre para quem quer se aprofundar em Kant. Então, assim, se você for pegar o que Kant diz, ele está discutindo isso, né? Tempo, espaço como formas puras da sensibilidade que estão no homem, então não apenas como unidades de medida externas, né? Mas também como formas puras da sensibilidade já dentro dos próprios aparatos de percepção e cognição do homem, melhor dizendo, né? Então, isso, obviamente, não condiz com nada do que o Ian falou aqui sobre o que ele acha que é idealismo, né? Mas mesmo se você pegar o idealismo de Berkeley, reduzindo tudo às categorias ou sei lá, ao mundo mental, você não tem isso, né, de, sei lá, de defender que você não entra em contato com a realidade para criar os conceitos e tenta impor algo de cima para baixo, né, da realidade, da mente para a realidade. Não existe um pensamento idealista que se diga isso, tá bom? Então, eu não sei o que o Ian quis dizer aqui. Aparentemente, tá aqui tentando, sei lá, salvar um pouco o que o Ian tentou dizer aqui, o que ele tentou explicar, apesar de que eu acho que não salva muito não. Talvez ele esteja pensando assim, bem, o materialismo histórico dialético, metodológico, melhor dizendo, né, basicamente parte da ideia de que você precisa estudar o objeto para então falar sobre o objeto e extrair qualquer tipo de lei ou fundamento ou conclusões gerais a respeito do objeto. É claro que muitos né, não vão gostar muito dessa palavra leis, mas enfim, isso já é um debate que já aconteceu aqui no canal antes. Mas assim, então, dessa forma, ele pega materialismo, define assim, e aí ele faz uma inversão. Bem, então idealismo deve ser o contrário de materialismo, né? Se o materialismo se prende ao objeto,
o idealismo deve ser uma tentativa de impor algo ao objeto. Sendo que, mesmo que você defina idealismo como a ideia de que tudo se resume às categorias mentais, de que tudo se resume ao mundo mental, não é uma tentativa arbitrária, segundo os idealistas que a gente conheceu, né, de impor, sem conhecimento nenhum com a realidade, as ideias. Né? Veja que no caso do Berkeley, por exemplo, ele ainda tem uma concepção de que existe uma realidade percebida, tá? Claro, tudo pode ser resumido à realidade mental, sim, mas que existe enquanto percebida, né? E que ela continua existindo porque Deus observa, né, a realidade de forma geral, né? Mesmo, por exemplo, que você pisque e pare de perceber as coisas que se resumem à categoria mental, elas continuariam existindo mesmo fora da sua percepção, porque Deus estaria pensando o universo, enfim, é basicamente isso que ele dizia de forma bem rápida, né, bem grosseira. Então, nem mesmo Berkeley poderia se enquadrar dentro da definição do Ian aqui, né? Então, foi realmente uma definição bem ruim de idealismo. E nem o próprio Hegel poderia ser enquadrado aqui, tá? Mas vamos já comentar o Hegel. Vamos lá, Ian. A dialética hegeliana se contrapunha a outro método filosófico, que é a metafísica. Que é o método filosófico que era dominante até o Hegel. Bora comentar isso aqui um pouquinho, né? Olha só, Hegel se considerava um metafísico. Ele dizia que essa lógica ontológica dele também era uma metafísica, né? Claro, poderia não ser uma metafísica aos moldes clássicos, né? Do conhecimento, do objeto, enfim, não como a gente pensaria da tradição aristotélica, apesar de que dá para fazer vários paralelos com Aristóteles aqui, mas assim, não seria metafísica clássica, e iria pensar muito mais sobre as determinações lógicas do sujeito e do objeto. Tudo bem, mas mesmo assim, o próprio Hegel ainda se considerava um metafísico, tá bom, Ian? E, na verdade, é claro, isso é muito discutível dentro da academia, né? Mas o Hegel se dizia um metafísico, que ele se dizia um metafísico, isso é inegável, tá bom? Mas assim, você tem tradições que tentam ler Hegel, né, de diversas maneiras. Existe uma primeira tradição que a gente pode chamar assim, que entendia o Hegel como, de fato, um religioso, né, mais predisposto a essas ideias que o próprio Kant criticava na metafísica dele, né? Ou melhor, na crítica da razão pura. Então, assim, a ideia de que ele era uma pessoa que falava que o principal objeto da filosofia era o estudo de Deus, então, assim, um pouco mais, até mesmo parecendo com uma ideia meio idealista, né? Então, existe essa interpretação mais metafísica de Hegel, que aí, obviamente, é muito criticada por muitos. Existe uma outra geração pós-kantiana em que não enxerga o Hegel assim tão à luz da metafísica, mas sim como alguém que se livrou da metafísica porque entendeu a crítica kantiana e a desenvolveu, né? Então você vê aí muitos filósofos analíticos, sellarsianos, né, que seguiam Sellars. Há exemplo também do John McDowell, Robert Brandon, que é objeto de estudo, né, inclusive da Gabriela, muitos aqui do canal a conhecem. Então, assim, esses autores interpretavam Hegel já de uma outra forma, né? Como pós-kantianos de fato, né? Num pós-kantismo, digamos. Mas percebam que eu acho muito difícil o Ian estar se referindo a essa segunda tradição aqui, porque isso não tem nada a ver com marxismo, basicamente, né? Os marxistas não são conhecidos, assim, majoritariamente por uma tradição analítica que interpretou Hegel dessa maneira, né? Que foi tão longe assim. Acho que não. E mais, ainda tem você pode pensar em uma outra tradição de Hegel, né? Que meio que tenta revisitá-lo à luz da metafísica, novamente, mas com aprimoramentos, né? Muita coisa, assim, bem coerente, eu acho que você consegue mostrar ali, né? Que o Hegel de fato tinha essas tendências todas, que ele tentou fazer um desenvolvimento e que chegou a conclusões bem interessantes até. Então veja, por exemplo, que o Hegel, pelo menos na minha leitura, tá, como eu enxergo as obras de Hegel, ele enxergava que de fato tudo poderia ser resumido de alguma maneira às ideias, né, uma espécie de monismo para alguns. Mas a questão é que ele via três divisões aí, né? Tem a própria ideia em si mesma, as razões, como uma teia, né? Um esqueleto conceitual que você tem que usar na hora de pensar as coisas, a própria razão em si mesma, digamos. Existe um âmbito da natureza que se distingue
da ideia, desse mundo ideal, ao mesmo tempo que se identifica. Então é a ideia dele de diferença na identidade, tá? Entendendo aqui a natureza como se fosse a ideia como a determinação objetiva, digamos assim, né? Como uma determinação concreta. Então, ele continua igualando as coisas, dizendo que elas se identificam, mas mantendo uma certa diferença. E existe ainda o ser pensante, o espírito, né? Que é justamente o sujeito pensante, que começa a tomar autoconsciência de si, a se ver distinto dessa natureza, né? E se valendo dessa ideia, dessa malha conceitual, né? Desse esqueleto conceitual, digamos assim, da racionalidade, da razoabilidade. Então, de certa maneira, ele é idealista um pouco por isso, né? Porque ele buscava ainda resumir tudo a essa ideia, né? Ou seja, a essa razão, mas ele fazia distinções que poderiam aproximá-lo também de, enfim, de outras tradições que a gente conhece hoje, como foi interpretado por muitos assim. Então, é só para mostrar aqui, né, que o Ian dizer que Hegel estava se contrapondo à metafísica, não criando uma metafísica, né, que antes a metafísica era algo dominante, e aí a partir de Hegel ele se contrapõe a isso. Olha, é difícil dizer isso, tá, Ian? Muito difícil. E principalmente à luz da sua tradição, que não faz esse giro da segunda tradição que eu falei, né, a tradição pós-kantiana, que não faz esse giro deflacionário, digamos assim, né? É uma palavra bonita que a gente usa, né, deflacionário, caso vocês não conheçam, para meio que falar de um giro linguístico, né, que não apelasse tanto para essa coisa de essência, uma coisa realmente não muito metafísica, um giro linguístico, melhor dizendo, né? Então, eu desconheço que, aliás, eu tenho sérias razões para desconfiar, Ian, de que você não estava falando disso aqui no seu vídeo, tá? Então, enfim, vamos continuar. Então, a teoria evolutiva do Darwin deu um baque enorme na metafísica, porque ela trabalha com uma transformação, uma movimentação histórica a longuíssimo prazo. Ela tornou impossível trabalhar com categorias fixas. As categorias são móveis, elas se transformam, elas surgem e deixam de existir conforme a história caminha. Não conseguem falar dos meus vídeos no nível intelectual. Eu achei engraçado aqui que o editor, né, desse meme, meio que deixou quase como, assim, pegando a fala do Ian, né, como se a gente tivesse, sei lá, as categorias de Aristóteles aqui, né, tem a categoria da relação, da substância, da qualidade, da quantidade, né, enfim, aí você vê, são 10 categorias, né, no livro lógico, no livro, na obra lógica de Aristóteles ele considera 10, na metafísica 8, mas enfim, são categorias, né, gêneros universais, gêneros, os gêneros dos gêneros, né, digamos assim. E aí, como se a longuíssimo prazo, né, na evolução das categorias, a categoria de relação fosse evoluindo para a categoria de substância, né? Como se fosse, sei lá, digievoluindo, assim, né? Pokémon, sei lá, Digimon, um evolui para o outro, assim, né? A categoria da qualidade vai se tornando, em 10 mil anos, a categoria da quantidade vai se transformando na relação. Ai, ai. Ah, é difícil, né? É difícil salvar essa fala do Ian aqui, né? Mesmo porque ele, sei lá, ele usa essa palavra categoria, e não é bem isso, né, Ian? Aqui tentando salvar o que o Ian falou, assim, a gente poderia forçar que o Ian estava usando uma figura de linguagem, e quando ele falou categoria, na verdade era uma sinédoque, ou uma metonímia, né? Uma figura de linguagem, para falar propriamente de um conceito dentro de um tipo de categoria, sei lá, né? Enfim, porque o exemplo que ele dá é da evolução das espécies, né? Então vamos imaginar, dentro do gênero animal você encontra uma espécie humana, ou então, sei lá, de tipos diferentes de aves, e essas aves vão se transformando em outras aves, e ele considera a espécie, a espécie mesmo como sendo uma categoria, né? Ou seja, fazendo uma sinédoque, um raciocínio tomando a parte pelo todo ou todo pela parte, né? Mesmo que a gente forçasse, né, esse tipo de sentido para salvar a fala do Ian, e eu não acho que salva, né? Ainda assim estaria imbuído em uma grande malha de confusões, né? E a principal delas para mim é que você tem como conciliar, né, a metafísica aristotélica e peripatética, toda a tradição que se seguiu de Aristóteles, com a evolução das espécies, né? Não quero fazer nenhuma discussão muito detalhada sobre evolucionismo e tal, já falei sobre isso no canal antes, mas assim, possivelmente aqui a explicação que ficaria, né, mais clara para o Ian seria assim, né? Ian, você tem
por exemplo, se você tiver uma confluência de diversas causas eficientes, circunstâncias, né, naturais, genéticas, que vá tornando uma espécie, fazendo uma espécie mudar, né, ou seja, ela se transformar, o que que vai acontecer? Basicamente, você tem uma confluência de causas eficientes, hum, fazendo fazendo um arranjo tal de coisas que vai eduzir da matéria primeira, da matéria-prima, né, uma forma substancial diferente. Então, o que que eu quero dizer com isso? A matéria-prima, matéria primeira, como a gente diz na tradição aristotélica, ela é pura potencialidade. Então, está contida nela diversas formas substanciais possíveis. Então, você pode, por esse novo arranjo de causas eficientes, extrair dessa matéria primeira que tem uma potencialidade para diversas formas substanciais, novas formas substanciais que contenham outros acidentes, outras características, etc, etc e tal. Claro, quando a gente pensa no nível do homem, já não funciona, né? Porque a nossa forma substancial tem um caráter, tem uma componente espiritual, né? Mas isso a gente pode conversar depois. Mas, grosso modo, para a evolução das espécies, você não precisa descartar o aristotelismo, né? Mesmo o homem, né? Tem muitas teorias, né, dentro do aristotelismo que fala que para o homem aconteceu o seguinte, né? Você tem, sei lá, a evolução dos hominídeos até que chega um determinado momento em que se infunde a alma neles e aí eles passam a ser a espécie humana, né? E daí começa a se gerar a espécie humana. Então existem diversas maneiras de interpretar Aristóteles de forma naturalística e não naturalística, em que você consegue preservar toda a metafísica aristotélica ao mesmo tempo que corrobora, né, ou que se harmoniza, né, salva ainda, mantém as conclusões da biologia, né? Então, enfim, eu acho que é puro desconhecimento do Ian aqui, eu acho que ele não foi tão longe nos estudos dessa área, e até tudo bem, né, por um certo aspecto, porque ele é historiador, não é filósofo, enfim. O que que o Ian deve ter estudado de metafísica, né? Eu desconfio de que não muito, pelo que ele acabou de dizer aqui. Mas é isso, né? E aí ele fala aqui no finalzinho, né? O que mesmo? E aí eles têm que falar da minha aparência, têm que falar dos meus hábitos e dos meus trejeitos e coisa que o valha, né? Um deles pegar algum vídeo meu falando de alguma coisa teórica, alguma coisa histórica, nunca vi acontecer e provavelmente não vai acontecer porque para isso tem que estudar e estudar é um negócio que dá muito trabalho. Comunica Playboy. Bem, então tá aí, né, os comentários. Então bora só fazer um rápido resuminho do que você falou, né? Você não sabe a definição de idealismo, você confunde isso tentando mostrar que, de alguma maneira, Hegel se contrasta com essa definição errada que você deu de idealismo, sendo que Hegel, de certa maneira, continua muito do idealismo, porque, afinal de contas, ele, como eu falei, identifica toda a realidade nessa racionalidade geral, absoluta, nessa ideia, né? E coloca o homem como um sujeito pensante, né? Um sujeito que vai tomando autoconsciência disso. Então, não faz muito sentido o contraste que você faz usando Hegel para meio que contrastar aquela visão arcaica idealista que você começou dizendo, né? Sendo que o Hegel, de certa maneira, é uma continuidade disso e uma continuidade metafísica, né? Pelo menos à luz dos estudos mais exegéticos de sua obra, estudos que, sei lá, utilizam do aparato analítico, que utilizam da filologia, né? Da própria tradição metafísica. Então, é difícil salvar isso, né? E você ainda complementa dizendo que Darwin, né, foi ali a pedra final, né, que deu fim a essa tradição metafísica, porque afinal de contas as espécies podem evoluir, sendo que nada disso faz sentido, né? Bem, gente, esse vídeo vai ser curtinho mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem um vídeo na íntegra, me avise, porque, novamente, eu gostaria de assistir. Vai que tem alguma coisa lá diferente, né? Desconfio de que não, mas se vocês puderem, me ajudem aí, tá? Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui no canal, enfim, comentar o que você achou, mandar para amigos, de considerar inscrever-se no curso A Formação da Opinião para ser meu aluno, a gente conversar sobre esses assuntos todos. Vocês podem tirar dúvidas à vontade comigo no grupo dos alunos e o curso é vitalício, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais. Forte abraço.